Gravação iniciada. Ok. Bom, gente, continuando aí, nós implementamos no projeto, então, aqui, a estrutura para mapeamento de... Valeu. Nós implementamos, então, a estrutura, né, para mapeamento de produto com categoria no banco de dados. Cuidamos ali de implementar, então, o domain, implementar o repository e, em tempo, o controller para iniciar aí as requisições, né, com banco de dados, aí, pelo endpoint da API. Quando a gente implementou o categoria controller, a gente havia feito também um método personalizado ali para pesquisar por ID e tal, né? Então, nós vamos seguir mais ou menos essa mesma ideia aí para produto. Então, vou pegar esse carinha aqui, esse buscar aqui, para fazer a implementação do produto. Então, vamos fazer o método buscar, ele vai retornar um produto, vai receber na requisição, então, um path variable, que será o ID, e foi anotado aqui no getMapping para, a partir do recurso global produtos mais o ID, então, ter como referência esse ID para fazer a pesquisa agora no repository de produto repository, uma pesquisa pelo ID, usando o método findByID. Né? Esse ID aqui é o parâmetro passado, então, como entrada, né, pelo requisitante da API. O método findByID, ele retorna, na verdade, um optional, que é uma classe do Java que te permite fazer alguns tratamentos, verificar se tem dados, se não tem, mas quando você quer o objeto que vem dentro desse optional, você tem que extrair, então, o valor do objeto com o método get. Por isso que usar só find id aqui para retornar o produto que a gente está esperando não dá certo. A gente tem que colocar aqui o método get para extrair esse cara. Com base nisso daqui, a gente já teria, então, condições para fazer essa pesquisa. Vou salvar esse cara. E no Postman, a gente... Agora eu vou usar mais ou menos a ideia que a gente já usou para categoria. Vou fazer uma cópia para fazer a requisição de produto por ID. Então, personalizando aqui, né? Então, produto listar por ID. E aí, na requisição, a gente coloca aqui produtos, né? Que é o nome do recurso, seguido do ID que se deseja pesquisar. Se eu colocar 2, por exemplo, está retornando o produto e aquela, vamos dizer assim, mágica, né? Que retorna também a categoria, pelo mapeamento que a gente fez lá nas entidades. Então, sem muito estresse, ele já vai fazer isso para a gente, certo? E no caso de não ter o produto, por exemplo, se eu colocar aqui um produto 7, então,
Ele não tem o produto e ele retorna aqui um erro 500, que é um internal server erro. Mas, na verdade, né, essa questão dos códigos de erro, normalmente, assim, se a gente fazer a implementação dessa maneira simples que a gente está fazendo, e objetivo aqui, ou tá mais ou menos assim, ou dá 200 ou dá 404 ou dá 500, né? Mas tem uma série de outros códigos para serem explorados. E aí, isso dá para melhorar um pouco, né? Inclusive, o que a gente está vendo aqui, depois podem explorar um pouco mais, né? Esse método de pesquisa, inclusive, a gente pode melhorar para retornar um corpo de mensagem mais apropriada para aquele erro ali, né? Do que simplesmente dizer, houve um erro interno, né? Que, na verdade, às vezes não é exatamente isso, ele só não encontrou um produto, então não é bem um erro de servidor. Então, a gente pode melhorar isso usando no retorno aqui um response entity, né? Um tipo de resposta, então, de entidade do Spring. E esse cara aqui, ele precisa um tipo de dado que a gente vai retornar. Então, ao invés de simplesmente dizer assim, retorna produto, a gente diz agora, ó, retorna um response entity com base, né, no tipo produto. Bom, agora o nosso get aqui, ele foi para o espaço, aqui não deu mais, né? Até deixa eu fazer o seguinte para vocês depois verem a diferença. Eu vou manter esse método aqui e vou comentar ele, tá? Nós vamos modificar ele, mas vou manter o anterior para vocês verem a diferença entre um e outro, então. Então, nós vamos usar aqui o response entity. Também dá. Tá, pode ser. Vamos manter então esse cara aqui, né? Para vocês terem os dois depois. Obviamente que aqui agora ele dá erro, mesmo que eu mude aqui o tipo de dado de retorno, é que os parâmetros são iguais aqui. Então, eu vou chamar esse cara aqui de buscar otimizado aqui. Então, isso já muda só aqui no, no nome do recurso aqui. Eu vou ter que fazer alguma alteração, porque não vai saber qual get executado, tá? Então, vamos colocar aqui mais um nome aqui. Vou chamar esse cara aqui de buscar, ó. Então, produtos buscar, ou busca aqui, ó. Pronto. É, Beleza. Agora, o que nós precisamos melhorar é esse cara aqui, porque agora num simples get aqui ele não vai mais funcionar, tá? Então agora a gente vai entrar aqui com um recurso um pouquinho diferente do que vocês já programaram, né? Então aqui nós temos um método map, que é o retorno do Find by ID, que ele retorna o Find by ID aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele retorna um tipo optional, certo? Então esse optional é um tipo de dado aí do Java, né? Que ele traz ali como se fosse uma caixinha de valores ali que a gente tem que extrair de dentro os valores que a gente quer. Então, usando o map, tá? A gente pode declarar aqui que a gente quer um response entity. Response entity. E aí, basicamente, aqui é como se a gente estivesse pedindo para ele executar agora um método OK, no caso de a mensagem, no caso de ser executado com sucesso. Aí a gente coloca ainda por fim aqui um or else, né? É como isso aqui se fosse uma instrução assim, se deu certo, retorna OK. Se não deu, esse or else, então a gente vai fazer o seguinte,
a gente vai colocar até aqui nessa primeira aqui, que é o OK aqui, ele vai localizar o objeto, vai devolver o código correto com o corpo da mensagem que a gente espera, que é o produto. Mas, do contrário, eu não quero simplesmente retornar um código 500. Eu quero retornar aqui, a partir de response entity, e o recurso não foi encontrado, not found. E aí, para que esse not found seja criado, eu vou construir ele com o método build, né? Então, o método build vai construir um corpo de mensagem para essa requisição, agora de uma forma mais adequada. Claro, a mensagem vai ter uma mensagem de erro ainda tudo, mas pelo menos, né, uma orientação a mais para quem está requisitando, que eu simplesmente um código 500, né, que você fica ali, você não sabe exatamente o que aconteceu. Tá? Oi? Pode explicar se mudou, pode se mudou. Tá, é que isso aqui, ó, o Find by ID, ele retorna um optional, né? Na verdade, o optional é um tipo de classe que trabalha com um tipo de dado, né, genérico, onde você precisa especificar qual será esse tipo. Nesse caso, está sendo trabalhado produto, tá? E a partir disso, então, aí vai envolver conceitos de lambda e tal, é coisa de um Java mais recente, entende? Então, inclusive, até esses dois pontos aqui é como se ele estivesse chamando um método, né? Que é o método OK, só que aqui ele não tem tanto aquelas é, instruções que a gente normalmente usa, que é passar parâmetros, esperar retorno. Então, é uma coisa mais interna que ele vai cuidar disso, entende? Então, aqui, assim, na primeira ocorrência, se tudo der OK aqui, esse map aqui já retorna a mensagem correta, que é o produto que a gente está esperando. E para por aí. Mas se ele não encontrou, ele vai fazer esse or else. Que aí ele vai montar um corpo de mensagem com um not found, padrão, mas apropriado, né, com um código mais apropriado. E aí ele faz o build desse corpo para devolver para o response entity. Então, tá entendendo que uma coisa é você encontrar o objeto, outra coisa é se você não encontrou. Sim, isso, exato. Tá? Claro, com o tempo, depois começa a envolver exceções, tratamento de exceções, essas questões, tudo para visando otimizar, né? Aparentemente está rodando, ok. Então agora a gente faz a busca aqui, ó. Se eu esperar, não, sério que eu fiz certo? Isso aí é uma utilidade. Ah, tá certo. Produtos, bem lembrado. Eu tenho que colocar o recurso adequado agora aqui, né? Eu vou fazer vou copiar aqui, duplicar esse cara para manter ele. Aí fica os dois, ó. Aí na descrição aqui eu posso aqui listar por ID customizado. Aí sim, agora esse cara aqui eu tenho que lembrar de salvar. Esse cara aqui, então, beleza. E aqui nós temos o quê? Produtos busca, né? Também de busca. Se eu colocar o ID2, beleza, fechou, traz direitinho. Se eu colocar um set que eu tinha feito antes, né? Então, olha só, agora ele já retorna, né, um 404 not found. Tá? Que daí, no caso, né, já fica mais apropriado para o que diz essa requisição, ou seja, não encontrou, né? No caso de personalizar, tipo, mensagens, exceções, tudo, entra um outro processo que é tratamento de exceções. Devolver uma mensagem. Já quem vai fazer lá para o time vai trabalhar lá depois com essa mensagem que foi devolvida. Exato, exatamente. É que aqui, né, no caso, é, o, o Postman.
ele é preparado de uma forma mais amigável para você interpretar, porque na verdade o que vem por detrás disso aqui é muito mais código, né? Vem muito mais detalhes, né? Então esses detalhes todos podem ser extraídos ah, pelo requisitante, né? Usando lá o JSON, consegue tirar mais detalhes do que está vindo aí. Beleza? Claro, tem certeza de tudo que aconteceu lá no servidor deu certo, só que o que a gente procurou ele não achou. Exatamente. Portanto, no cliente, a gente não tem essa certeza. Exatamente. É bem isso mesmo, né? E existe aqui uma série de códigos que você vai começar a avançar na sua produção de aplicação web. Né? Existem vários sites que trazem a relação de código, né? Que ficam ali entre 100, 199, 299, 300, até os 600 ali, né? Quase. Então, são classificações para as mensagens de erros. Respostas informativas, respostas bem-sucedidas, mensagem de redirecionamento, resposta de erro do cliente, resposta de erro do servidor. São coisas distintas, entende? Para quem consome uma hora dessa, vai ser importante, porque veja a diferença, o quão impactante é um erro 500, que é erro de servidor, para agora um erro 400, que é um erro do cliente, o cliente que errou. Ele não forneceu a entrada correta, né? Então, se eu não trato isso e deixo assim, a- da forma mais elementar que tem, quem está consumindo a API, daqui a pouco vai dizer assim: "Ô, eu não tenho culpa no cartório, não, né? Só o servidor lá que está respondendo errado." Na verdade, não. O servidor está fazendo certinho. Ele está indo no banco, ele verificou que não existe aquele ID e devolveu uma mensagem que você não tratou, na verdade. Então, agora, dessa forma, assim, opa, é o usuário que tem que repensar o posicionamento dele. Porque da outra forma, joga para o administrador lá do sistema. Ó, tem alguma coisa de errado aí. Na verdade, não é o usuário. E no mundo da computação se diz que a maior parte dos erros são a falha daquela pecinha, da pecinha que está atrás ali, né? Beleza? A cadeira, É, é, até mesmo erros como o 201, o 202, esse 204 a gente fez a aula passada, lembra? Que a gente fez ali no tratamento da remoção de um registro, né? Então, ele remove, não devolve nada. Pô, daí tu também fica se perguntando, mas aconteceu ou não aconteceu? Uma coisa tem que devolver. Ah, tu não vai poder devolver a entidade que você removeu ela. Então, pelo menos devolva alguma coisa que aconteceu algo com sucesso, que é o 204, e diz assim, sem conteúdo só. Beleza, gente? É, Então, agora a gente vai fazer um endpoint para inserção de produto. Que a gente vai fazer essa inserção de produto. É parecido com o salvar aqui que a gente fez para a categoria. Em parte é.
Então, vou copiar esse carinha aqui. Esse caso aqui, então, como a gente tinha feito na aula passada, a gente recebe agora no corpo da mensagem um produto, um request body aqui, né? E aí a gente vai salvar, então, o produto por meio do produto repository, correto? Então, agora, gente, esse cara aqui, né, de certa forma, que implementa o método post aqui, faz um mapeamento post mapping, ele recebe no corpo da mensagem um produto que vai salvar por meio do produto repository. É isso. Salvamos aqui e está atualizado. No Postman, então vamos experimentar aqui. Vou duplicar de categoria para fazer o post de produto. Vou colocar aqui produto, insert. Obviamente aqui o recurso agora ele vai se chamar produtos. E qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui na hora de enviar dados, então? Eu tenho que ter um body, row e JSON. E aqui configurar os dados para inserir um produto. E agora que tem uma categoria, como é que faz aqui? Ó? O que eu vou recomendar aqui para vocês, normalmente aí acaba facilitando a vida, tá? Vou colocar aqui para pesquisar um produto qualquer, aí eu vou copiar o corpo da mensagem aqui, certo? Vou copiar o corpo da requisição para mim poder aqui montar a mensagem agora para requisição post para produto. ID. ID eu não preciso, né? Nome é necessário. Então, em nome, eu vou colocar um novo nome de produto. Então, vou colocar aqui teclado. Teclado eletrônico. Tem uma aspa a mais aqui. O valor do teclado eletrônico, vou colocar 3.800. E agora eu também preciso informar uma categoria. E, de certa forma, a categoria, se for condizente aqui com o que eu tenho de teclado, qual que era a categoria de instrumentos musicais? 3, né? É isso? Onde é que está a categoria? Isso. Então, 5. 5. ID 5. Então, esse cara aqui, eu vou informar que é o ID 5. De certa forma, o único valor que eu preciso aqui na inserção é o ID. Então, não preciso os demais dados, porque eu vou atualizar, na verdade, inserir um produto. E o ID da categoria eu só preciso como referência para esse registro, certo? Então, não preciso mais detalhes. Então, eu tirei o atributo
descrição da categoria e deixei só o ID. Notem que o último elemento sempre que dentro aqui do corpo de uma entidade termina sem a vírgula. Eu só uso as vírgulas para separar os atributos até o último deles. Inclusive, aqui encerra, né, o último atributo de produto, eu não tenho vírgula mais aqui, mas se eu tivesse outro atributo, poderia, vamos pensar aqui, eu tenho ainda um fornecedor, né? Então, se eu tenho um fornecedor, que seria outra entidade, certo? Aí, no caso, eu tenho essa vírgula aqui, ó, que separa esse atributo do próximo. Mas o último, normalmente não. O último não tem a vírgula, tá? Então, isso é o corpo da mensagem para cadastrar, né, um novo produto. Isso aí é o que faz aqui esse post mapping e o request body aqui, que ele vai entender essa mensagem em JSON que a gente está enviando no corpo da mensagem. Então, isso daí vai chegar aí, o Spring, no caso, vai mapear os dados daquele objeto para dentro de um objeto produto. E daí o cuidado de usar nomes aqui, né, dos atributos corretamente. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, preço com C cedilha, descrição, categoria aqui, por exemplo, categorias, coisas do tipo, né? Os nomes que estão aqui devem ser iguais ao nome dos atributos da classe que eu estou mapeando. Note que isso aí também poderia ser uma classe DTO, né? Aí, na classe DTO, poderiam ter nomes diferentes. Aí eu tenho que respeitar os nomes da classe DTO. Então, note que é possível isso também. Preencheu os dados, enviou, né? E temos aí a requisição bem sucedida. Tá? Deu 200, preencheu lá, ó, 5 teclado eletrônico, 3.800 e a categoria, né, com o ID5. A categoria aí ele veio com o valor nulo. Tá? Para isso, a gente pode dar uma melhorada no projeto, para que essa categoria seja preenchida, porque na verdade não tá errado. É só que na hora que ele traz o objeto, ele traz o objeto sem ter feito lá uma busca, por exemplo, de categoria, tá? Então, o que que a gente pode fazer para melhorar esse caso aqui? Preencher os dados de categoria também, né? E ter os detalhes da categoria. Eu vou comentar essa linha e nós vamos fazer então uma nova. Até eu vou colocar aqui nesse comentário que essa instrução grava o produto e retorna o novo objeto, porém sem os detalhes da categoria. Se vocês leem os comentários depois, né? Então, fica tranquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai dizer que esse objeto produto, ele vai receber agora o produto aqui, repository, ponto save. Então, nós vamos salvar o produto. Ok? Até aí, tudo bem. Então, ele salva o produto e já retorna o objeto. Ao invés de eu dar um comando return para devolver imediatamente o objeto, agora a gente vai fazer com que os dados da categoria sejam preenchidos para devolver, né, lá, evitar de devolver null e você estranhar isso, entende? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um objeto opcional,
que é o tipo que a gente vai esperar agora de retorno para a categoria. E vamos declarar isso como categoria. E aí, uma variável para a categoria, vou chamar de categoria mesmo, né? Onde nós vamos usar o categoria repository, nós vamos fazer uma busca rapidinha, né? O categoria repository, que vai requisitar aqui uma declaração de categoria repository. Nós vamos fazer lá no início. Eu confirmei alguma coisa que eu não devia. Tá. Ele gerou esse código em algum lugar. Deixa eu voltar, dar um Ctrl Z aqui. Permanece o erro. Vamos fazer como as coisas têm que ser feitas. Assim como nós declaramos que vamos usar o produto repository agora, vamos dizer aqui que eu quero usar também o categoria repository. Ó. E aí vamos criar uma variável para isso. E agora sim, esse cara vai precisar da importação. E vamos colocar aqui como auto-wired também. Beleza? E agora a gente vai fazer aqui um Find by ID. E esse Find by ID, o que a gente vai fazer? A gente vai usar do produto que a gente sabe que foi salvo agora, a gente vai usar o método getCategoria do produto e, por fim, o ID do produto. Então, com isso aqui, da categoria, desculpa. Então, com isso aqui, a gente sabe qual é o ID da categoria do produto. E vamos no banco de dados, através do categoria repository, localizar, então, os detalhes dessa categoria. Por fim, a gente vai dizer que o produto que a gente salvou, né, vai receber aqui, então, agora, o objeto categoria que acabamos de buscar no banco de dados, com aquele ID. Beleza? The method set categoria in the type product is not applicable for arguments. Tá. É que esse categoria aqui, ó, gente, ele é um optional. É o caso aqui que a gente fez anteriormente, tá? Nesse caso, então, nós vamos usar o método get para extrair de dentro do optional o objeto categoria que a gente quer. Só um pouquinho que travou tudo aqui. Tudo travado. Mas é find by ID produto.getCategoria.getID. E agora, melhorou aí? E o que está faltando agora nesse método aqui? Falta retornar o produto que construímos, certo? Com isso, a gente retorna, então, agora o objeto completo. Tu tem que importar. Ele é o optional, é do pacote java.util. Então, agora, gente, ó, Só para a gente recapitular aqui. Aquela linha que está comentada lá,
ela ia salvar o banco de dados, e esse objeto que ela criou para salvar é o que ela devolvia lá para a gente estava na categoria adulta, né? Aí agora está fazendo a mesma coisa, só que está guardando uma variável, e aí depois que salva, ele traz o que ele pegou do banco, coloca nessa variável e apresenta, é isso? Isso. Na verdade, já o retorno do save ali, ó, aqui, essa linha aqui talvez até fique mais clara, que é a mesma coisa que tem aqui, só que aqui eu não estava atribuindo uma variável. Esse save, ele vai no banco, grava e retorna o objeto gravado. Tanto é que tu tem o ID dele. Volta a ficar no banco. Volta que tem no banco já. Só que nesse caso ele faz um lazy típico. Ele não traz os detalhes da categoria, ele só traz do produto. Por isso que é categoria null. Então você vai ter que agora fazer buscar uma ajudinha para pegar os detalhes da categoria. O, Naturalmente, aquelas anotações, many to one to many, tá? Eles fazem um carregamento tardio de dados. Acho que chegamos a comentar isso em um outro momento. Então, é o lazy loading e o eager loading. Então, na verdade, em alguns casos, você vai precisar fazer uma busca para complementar os dados, porque ele evita de ficar trazendo tantas informações o tempo todo. Ok? Então, feito isso, se eu registrar o produto, né, vamos colocar aqui um novo produto, é, violino clássico. Pronto. Vou manter aqui a categoria 5 de eletrônicos. Se eu enviar a requisição agora, ó, ele já traz, então, o detalhe, né, da descrição aqui da categoria. Beleza? É, no caso de códigos aqui, né, o, o 200 é sucesso, mas que tipo de sucesso, né? Inclusive tem vários detalhes, né? Por exemplo, ó, 201 é create, 200 é ok, 202 accept, e assim vai, tá? Então, por exemplo, se você quisesse um código 201 porque foi criado um novo recurso, na verdade, né? Que é o que está dizendo aqui com métodos post ou algumas solicitações PUT. Tá? O 200 é válido para qualquer um, né? É bem mais genérico, mas está valendo, já é um ótimo. Mas dá para otimizar isso, se a requisição tenha sido perfeita. Dá para colocar uma anotação aqui que é chamada response status. Essa requisição response status do Spring Framework tem um tipo aqui que é o HTTP status, uma propriedade HTTP status. Vou estar trazendo esse cara aqui. HTTP. Se não traz, eu não vou poder usar. Para post. Será que ele importou, certo? Que ele tinha que deixar usar um HTTP status ponto aqui, ó, pronto. HTTP status, aí já que foi criado um novo registro, tem outros aí que dá para se usar, né, um created. Esse aqui já vai dizer assim, se a operação, né, for executada com sucesso, vai trazer um código ali 201. Tá? Vamos salvar aqui, vamos ver o efeito disso. Ó, eu vou deixar o mesmo produto, mas agora já mudou o status aqui. Ó. Tá? Então, 201 created.
Ok? Cá. Bom, é, aí para fazer um roteiro aí, né? Nada como agora nós termos também um método para atualizar. E a atualização, né, de certa forma, a gente poderia também, cadê categoria, controle, né? Poderia também seguir mais ou menos a mesma ideia de fazer o update, né, de categoria. Afinal, ele vai fazer, vai salvar também. Então, deixa eu pegar esse cara aqui, a gente vai melhorando. Uma coisa que vocês vão perceber, tá? O save, ele é utilizado tanto para de repositório, ele é utilizado tanto para criar um novo registro quanto para atualizar, beleza? Só que dependendo do conteúdo que vai na mensagem, ele sabe se vai executar um insert ou se ele vai usar um update. Então, é coisa que ele vai controlar. Então, ele vai saber, é uma nova instância ou é um novo registro? Quem que vai entrar aí na história para diferenciação desse processo? Equals and hashcode. Então, esses métodos que a gente está implementando agora, que a gente lá na disciplina de POO2 nem se preocupava tanto, tá? E fazendo aqui com Lombok, tá? Se a gente não faz esse equals and hashcode, isso aí pode quebrar as regras aqui e eles não se entenderem, tá? Então, é necessário ter esse método. Ou você usa Lombok, ou você vem aqui e implementa os códigos, né? Então, você usa o Teams S aqui e constrói os métodos, ó, generate hashcode and equals. Aqui não, acho que não vai deixar porque ele já considera que já existe, né? Porque já existe que tem a anotação no Lombok ali, então ele já fica meio associado. Mas nesse caso, se eu não tivesse essa anotação aqui, eu vou comentar ela, tá? É, Agora ele aparece. Para gerar o equals e hashcode, normalmente, ó, tem que tomar o cuidado aqui para a gente deixar marcado só o atributo que é chave primária, tá? Na entidade. Então, nesse caso aqui, seria o ID. Gerou, ele vai fazer isso aqui, ó, né? Hashcode e equals. Esses métodos, na verdade, eles são sobrescritos, que são métodos naturais da classe Object de Java. Só que lá eles têm uma implementação diferente. O que a gente está fazendo é o seguinte, né? Reescrevendo o método que tem lá no Me Serve, fazendo a minha versão. Isso é uma coisa tão comum de se fazer, né, nos projetos, você ficar implementando o tempo todo, que é onde entra a facilidade aí do Lombok, né, para evitar dessas repetições de código aí. Então, você usa Lombok, ele resolve para você. Então, nesse método para atualizar, a gente vai atualizar usando o mapeamento de uma requisição PUT, de HTTP, e nós vamos atualizar aqui um produto. Vamos passar como parâmetro a chave primária num pair variable e no corpo da requisição, anotado por request by, nós vamos então enviar um objeto do tipo produto, o objeto que a gente quer atualizar. Teoricamente, a gente vai verificar aqui no produto repository se existe esse objeto com o ID que foi parametrizado ali, para ver se ele existe. Se ele não existe, eu não vou atualizar, obviamente, né? Então, se ele existir, então
eu vou cuidar de definir para o produto o ID. E, por fim, a gente salva, então, o produto na base a partir do repository. Basicamente, seria isso daí, né? Qual o detalhe, né, desse endpoint, da API? Esse aqui é o ponto principal, ó, gente. Esse carinha aqui, essa linha produto.setID, antes de fazer o save, é que vai ser o diferencial para o save, para ver se ele vai montar um insert ou se ele vai enviar um update. Pelo ID ele vai saber, opa, é um objeto que já existe. E isso foi conferido anteriormente por esse método, exist by ID. Se existir, beleza. Então você insere no objeto a ser atualizado o ID dele, e aí, por fim, então, manda isso para a requisição. Vamos ver se já tem um comportamento adequado esse carinha aqui. Eu vou usar o método post aqui que a gente usou, vou duplicar ele para fazer esse update com put. Estou salvando esse cara, estou salvando esse cara. Então agora nós vamos usar aqui um put. Tem que lembrar sempre de salvar, ó. Não estou salvando, ele está trazendo na hora que eu faço a cópia. E depois, se eu desligar esse computador aqui, quando eu voltar semana que vem aqui, não tem mais nada disso. Não adiantou de nada a minha cópia. Vou apagar e vou fazer de novo. Então aqui eu vou dizer que é um update de produto. E ao invés de usar post, vamos usar put. A requisição, então, o recurso vai se chamar produtos. O que nós temos no corpo da requisição? O violino clássico. E é esse cara que nós vamos atualizar. Mantendo ali instrumentos musicais. E a gente não tem o ID aqui. A gente vai colocar o ID aqui no corpo do recurso, né? Como path variable. Só que eu vou precisar consultar lá agora qual que é o ID desse produto aí para a gente fazer um teste com sucesso primeiro, né? O que nós temos no banco, e que é o violino lá. Violino ID é 7. E aí nós vamos fazer uma atualização. Vou colocar aqui o ID 7 e eu vou atualizar o preço do violino de 2.800 para 3.800. Envio a requisição e tá lá atualizado, né, o violino. Certo? Então foi para 3.800. Perfeito? E no caso aí de a gente colocar um ID de produto que não existe. Olha, diz que 200 ok. Aqui 200 ok, né? Então, na verdade, antes a gente fez ali um not found na busca, usando o response entity, criando um corpo para produto não encontrado, que talvez aí já melhora, né, o tipo da resposta, porque aqui dá a impressão de que você mandou atualizar, mas será que atualizou mesmo?
Fica aquela dúvida, né? E aqui, na verdade, o recurso seria um recurso não encontrado. Até deixa eu mostrar para vocês, né? Não existe o ID12 aqui, ó. Tá? Existe o ID7 que a gente acabou de atualizar e outros, é claro, né? E, inclusive, aqui no banco dá para ver que o ID7 atualizou corretamente, está com 3.800. Então, esse método que até depois, na aula passada, quando a gente implementou categoria, eu disse aqui para retornar um nulo, né? Caso ele não encontre o registro. Isso aqui tá muito vago esse negócio. A gente pode melhorar. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos melhorar aqui esse método. Vai colocar aqui uma negação na instrução e vai dizer assim, ó, se o produto não existe, agora então a gente está invertendo a situação aqui, ó, se não existir, eu quero que tenha um outro comportamento, se não, é que ele vai gravar. Que comportamento que eu quero que ele tenha se não existir o produto? Eu quero que ele retorne agora um response entity. E esse response entity, nós vamos dizer que é not found, como a gente fez na busca anteriormente, e no caso, fazer um build da mensagem. Se eu coloco essa instrução com response entity, está dando erro aqui porque ele quer retornar um response entity. E o retorno estava para só retornar uma entidade de produto. Não, agora eu quero que ele retorne um response entity com base na entidade produto. Por isso a gente usa o generic aí, declarando que o tipo específico para o response entity é para tratar de um produto. Agora, o retorno aqui para retornar do save, que esse save ele retorna o objeto produto em si, nesse caso não vai poder ser só desta maneira. A gente vai precisar retornar um response entity também. E esse response entity, no caso aqui, a gente entende que é um OK, com um tipo de objeto de retorno, que vai ser o objeto encontrado, salvo e retornado. Ok? Então, nesse caso agora, ao invés de simplesmente retornar 200 para algo que, na verdade, não deveria, eu vou melhorar, né? Retornar que o recurso não existe, ou seja, que ele ID não existe. Mensagem not found. E aí remete de novo aquele tipo de busca que a gente fez anteriormente, né? Que falha, não é falha do servidor ou coisa do tipo também. É falha do usuário mesmo. Melhor, vamos dizer, usuário, quando a gente fala usuário, tá pensando numa pessoinha lá, né? Às vezes operando lá, mas agora nós temos que falar de API, alguém que está consumindo a API, que pode ser um software. Salvou o carinha aí? Vou tentar agora, então, atualizar o registro 12, que a gente colocou ali, a gente sabe que o 12 não existe. Enviou agora, então, a mensagem é 404, recurso não encontrado. E se eu colocar aqui o 7, que é o violino clássico, clássico e popular. Violino clássico e popular, esse é puro. Enviou, beleza, violino clássico e popular atualizado. Topzera. Volto lá, claro. Aqui? Aproveitando enquanto
Tá na tela, olha só como foi uma atualização, ó, que eu falei para vocês, ó. Ele vai saber e tem que executar um update, ó. Beleza? Ok? Perfeito. Perfeito. Tudo certo, gente? E o remover? Vou pegar uma ajudinha aqui do que a gente tem no remover de categoria. Isso é muito similar para a gente fazer um delete mapping pelo ID agora de produto. Então, a gente passa o parâmetro ID. Vamos verificar inicialmente aqui se não existe, a negação está aqui na frente, né, da instrução. Se não existe um produto com esse ID, então ele vai construir um response entity, dizendo que não, para o código não encontrado, not found. Se existe esse produto com esse ID, então nós vamos, através de produto repository, remover com o método delete by ID, passando como parâmetro o ID que vem da requisição, e por fim, retornando um no content através de response entity, que nesse caso em particular tem como tipo, né, de retorno um void. E, na verdade, no insert, no update, a gente foi até o serviço, o servidor, atualizou, criou o registro e retornou o registro. Mas agora, o delete, não. Você vai lá remover, você não vai retornar ele de volta. E para não deixar a requisição em branco, haver navio, simplesmente, então, duas condições. Se não existiu ID, a gente retorna que o recurso não existe, o not found. E se existir, executa com sucesso e retorna, então, uma mensagem de sucesso, mas dizendo que não há conteúdo na requisição, tá? Na resposta da requisição. Feito isso, agora eu vou fazer uma duplicação aqui do remove de categoria mesmo. O produto update aqui eu não salvei ainda. Então, agora, esse cara aqui eu vou chamar de produto remove. Delete do recurso
produtos e vou acabar com o violino. Vou salvar a requisição, enviei e ok. Né? Deu 204, no content, tá de acordo com o esperado. Se eu verificar aqui no banco de dados, o violino clássico popular, que era índice 7, né, o ID 7, não existe mais. Esse aqui foi o anterior que eu havia criado. Se eu colocar um ID 7 de novo, que não existe, então ele diz que o recurso não é encontrado, né? Um not found. Beleza? Pura. Podemos continuar? Sim. Bom, claro que aqui, assim, o que a gente tá fazendo aqui, já dá para ir longe com o negócio, tá? Dá para montar altos projetos. Então, oi. Esse cliente, etc e tal, eles vão mudar, eles vão, Não, é meu olho mesmo. eles vão mudar de. Peraí, acho que eu não entendi essa pergunta. Sim, a forma que ele vai escrever de qualidade para outro. Produto categoria é a mesma coisa. Tipo, a forma que funciona. Eu utilizar o código. Hã? Eu utilizar o código. Quem vai reutilizar o código? Esse. Exemplo muito fácil para Coloca uma situação. e para esse computador aqui ele não pode usar para vagas assim, para utilizar esse mesmo set, esse mesmo. Sim. Lembrando que toda classe que tiver uma relação com a outra. Isso aí. Então, olha só. Sabe lá o roteirinho que a gente fez lá de POO? Tu vai naquela linha. Tem que criar teu banco, tu cria entidade. Se tiver uma relação de uma entidade com a outra, tu vai ter que cuidar ali exatamente de fazer o mapeamento corretinho. Então, esse conjunto de classes domain aqui é que são chave para repository. Tá? É aqui que você vai determinar a forma como as regras, né, de mapeamento da entidade da classe de domínio para o banco de dados. E aí, o repository, depois que você informa a entidade aqui, ó, quer ver, ó, no repository que a gente faz, ó, aqui a gente está determinando qual é o tipo que a gente vai tratar, ó. Então, ele pega a entidade mapeada e começa a montar os métodos, toda vez que for necessário, para fazer os CRUDs. Então, é natural assim, eu tenho entidade, por exemplo, agora, não fez ainda, fornecedor. Então, eu crio a entidade fornecedor. Tem relação com alguém? Ah, tem com um produto. Que tipo de relação é? Ah, um fornecedor, ele tem muitos produtos, então é one to many. Um fornecedor tem muitos produtos. Tem que fazer essa anotação, entendeu? A gente pode não mudar
Não, tanto é que tu viu que boa parte dos códigos, eu só fui inserindo coisas novas ali para melhorar os retornos e tal, né? Mas, de modo geral, vocês viram que eu fui extraindo aqui de categoria e montando o produto controller. Porque a partir disso aqui não muda muita coisa, não. Tá? Não sei se é isso que vai chegando, né? É, eu não soube entender também, tá tudo bem. Inclusive tem, né, um ditado que diz assim, os professores, né, clássico assim, eu finjo que dou aula, o aluno finge que aprende, tá tudo resolvido, vamos embora no final do dia, tá ok. Eu espero que não seja assim, porque eu não tô fingindo de dar aula, não, hein? É, bom, gente, ainda vou explicar aqui, a gente tem um tempinho ainda. Lembra que eu falei para vocês de DTO? Fizeram um estudo, você tem até uma atividade para entregar com DTO aí. É, Data Transfer Object, tá? Quando a gente fala de API, daqui a pouco você vai começar assim a se preocupar com detalhes do que você está expondo na API. Eu já expliquei o que é DTO lá, né? Então, o DTO, na verdade, ele é um padrão, né? E serve de certa forma, assim, não só pensando em APIs, mas dependendo de alguma aplicação que tem algum tipo de integração, alguma coisa que você vai expor no seu projeto, você vai começar a cuidar. Você pode colocar uma camada intermediária de classes de entidade, tá? Que, de certa forma, você vai cuidar o que você vai expor para o consumidor, né? Então você começa a pensar assim: do produto, eu não gostaria, por exemplo, que o consumidor da API soubesse do preço do meu produto. Vamos supor que esse preço que eu tenho aí é o preço de custo, né? De certa forma, é que aqui a gente não tem, mas de certa forma, o que interessaria é mostrar lá para quem está consumindo a API qual é o preço de venda, margem de lucro, o preço, né, de compra. Não vou me resguardar disso, porque o consumidor da API pode achar interessante, né? No universo dos negócios aí, a gente tem que saber o que a gente vai expor. Aqui a gente não tem a classe fornecedor, por exemplo, mas lá no sistema de vendas IPO2, a gente implementou o fornecedor. De repente, expor o fornecedor na API tem dois lados da moeda. Você pode achar assim, não, é interessante para que quem consome a minha API sabe os produtos que eu tenho e sabe quais são os meus fornecedores. Pode ser interessante. Mas dependendo do ponto de vista, eu entregar qual é o fornecedor não é uma boa, porque daqui a pouco o cara que compra produto de mim, ele vai direto na fonte, né? Então, no mundo dos negócios, é questão de estratégias, né? Diga, Eu ia perguntar, você ainda vai mostrar como você vai integrar com a nossa API no Java? com o PO2, né? Eu já falei que vou. Ah, tá. Mas não agora, né? Porque aí isso nós vamos tratar lá na disciplina de PO2. Lá eu tenho um tempo ainda para me preparar para fazer esse negócio funcionar, né? Você não vai fazer eu fazer isso agora, tá? Não, é que eu só pra gente Eu, ter, né? Daí eu tenho isso na cabeça, daí eu tenho que, eu não sei como é que eu faço. lá nós vamos fazer o seguinte. O Jorge está sendo gravado. Se eu estou dizendo que nós vamos fazer, nós vamos ter que fazer. Depois vocês recuperam a gravação aqui. Ó, tu falou que a gente ia. É só eu que falei com a Maria. Não, gente, a ideia é a seguinte: para quem faz PO2, no sistema de vendas, eu vou querer consumir lá
o produto e a categoria, ao invés de eu fazer localmente. Então, vou startar a API e vou consumir os produtos de lá. Vou trazer no meu Java FX lá os produtos. Na hora de fazer uma venda, eu não vou pegar do meu banco de dados, vou pegar da API. Essa é a minha ideia de fazer com vocês. E vocês vão fazer com base nesse projeto que vocês estão montando aqui, que é modelo e marca de veículo. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem aquele exercício, vocês vão deixar pronto, e depois a gente vai consumir lá no projeto. Qual a ideia? Pensando no sistema de lavação. Ora, pois, quantas marcas de veículos existem no mundo aí? E marcas até é tranquilo, mas modelos. Então, se eu puder consultar uma API que me dá isso pronto, não preciso eu ficar na minha lavação toda vez que chegar um novo veículo que eu não tenho lá no modelo, ter que ficar cadastrando isso. Então, consumo algo. É isso a ideia, é o tipo de microserviços também. É um termo bastante utilizado, né? Beleza? Então, essa é a intenção de consumir lá. Vocês são maus. Beleza, gente. Então, eu vou, por exemplo, vamos trabalhar essa ideia de DTO, pensando aí no produto, mas, mas sem levar o preço do produto. Vamos supor que eu não quero expor o preço do produto, beleza? Então, agora, já que a gente vai mudar um pouquinho o cenário aqui, eu vou salvar tudo isso aqui para garantir que está ok. Eu vou parar aqui o serviço. Aonde? É do Java Útil. É lá no método inserir. Não deu mesmo? Mas o André tem ele, tá dando erro, né? Depois não vejo uma parte. Ele é muito certificado, porque foi de lá, mas ele foi de 30 anos, sabe? Ele sai. Tá faltando. Acabei explicando ali. Falta o return no final do método. Não está encontrando o return. No final aqui tem que retornar o produto. Fechou? A família que você deixa. Beleza, então. Isso aqui, vamos lá. Eu vou fazer uma cópia desse cara aqui. E vou criar então o produto API 4. Ó, ninguém vai embora hoje, não, hein? Antes do horário. Pô, ficou aqui comigo, né? Até o final. Ele vai ficar aqui sentado falar do que está no seu negócio. Ó, vou criar aqui ó, um novo. Pegando aqui a raiz de pacotes aqui, eu vou criar o pacote DTO, então.
Calma, toda calma. Enquanto isso, eu vou fechar todos esses arquivos aqui, porque é bem facinho para a gente trocar as bolas aí. Oi? É, ok, posso voltar? Yes. Então, olha só, no pacote raiz aqui do projeto, vou criar um novo package aqui, que eu vou chamar de DTO. Então, ponto DTO. 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 Ok? Então, o pacote de DTO tá ok aqui e eu vou criar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar de produto DTO. Produto DTO. Aqui, no caso, né, quando a gente fala DTO, em alguns casos aí, dependendo onde vocês fazer um estudo, alguns chamam isso também de classes de domínio, modelo de domínio, que seria um domain model, que a gente está fazendo ali, que são as entidades as entidades, digamos assim, que eu protejo, que é o que faz parte da organização. Aí tem o que é chamado de Representation Model, que são as classes, né, de modelo de representação de recursos, que é o que eu pretendo expor. O DTO é uma forma de implementar Representation Model. Então, dependendo se vão ler, vão estudar, vai aparecer esses termos aí. Ah, alguns até vão dar um nome de pacote de Representation Model. Por exemplo, eu estou usando o DTO aqui. Acho tranquilo. Bom, aqui nesse DTO, aí vocês fizeram lá um estudo, a parte disciplina de palavras de DTO, eu vou definir a classe com atributos que eu quero expor somente. Então, por exemplo, se eu quero expor aqui o ID do atributo, do produto, eu vou dizer que eu vou deixar só de fora o. Vou deixar só de fora o preço. Não vou levar a categoria também, tá? Então, nome, vou deixar descrição. E além disso, tem mais alguma coisa? Vamos supor aqui que eu queira só, ao invés de ID da categoria, só a descrição da categoria. Vamos colocar assim, ó, descrição, categoria. Ó, um é a descrição, até posso colocar diferente, não preciso manter igual, ó, posso colocar descrição produto e descrição categoria, diferenciado. Então, na minha regra de negócio, eu pensei o seguinte, ó, não quero expor o preço do produto. Tá? Comparado aqui com a classe de domínio, né, produto ele tem ID, nome, descrição, preço. Certo? Essa classe, gente, ela só tem os métodos getter e setters, ela normalmente não implementa regras de negócio. Ela é só mesmo para transação. Tu não vai. As regras ficam no interior da aplicação. Aqui é uma camada que está colocando, que é o dizer assim, ó, o que o API pode ver é daqui para frente, né? Tem abaixo disso, não pode. Beleza? Então, esse carinha aqui precisa dos getters. Eu vou usar Lombok para isso. Para quem não está conseguindo, tem que implementar ali, então, né? Não é necessário construtor, acho que aí tá ok. Tá? Feito isso, feito isso, a gente agora implementa, né? Eu vou implementar só no método de busca,
para devolver, então, ao invés de devolver um produto, devolver o DTO. Então, vou abrir o controller novamente aqui. E nesse método buscar, nós vamos resolver aqui para ele trazer só um DTO. Então, olha só. Esse carinha aqui, esse Find by ID, ele retorna o produto. Mas eu não quero mais expor o produto, eu quero expor um produto DTO. Vamos usar o busca otimizado aí? Pode ser? Pode ser, né? Eu vou retornar um produto DTO. Então, para isso, a gente vai importar o produto DTO. E, obviamente, que agora dá um monte de erro aqui, porque esse repository retorna, tá, um produto. E o que eu estou dizendo é que eu quero retornar um DTO. Então, se ele encontrar um objeto aqui, a gente vai fazer agora mais um map para mapear agora os dados de produto para um produto DTO. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que eu tenho um produto e a partir de agora, né, a gente vai usar aqui uma implementação de Lambda. Gente, negócio do Javazinho lá, tava aí ficando. O conceito de Lambda, tá, vem também no Java para implementação de programação funcional, né, dentro da orientação a objetos. De certa forma, isso facilita um pouco as instruções, diminui um pouco o número de instruções que você tem que escrever, tá? E aí, no caso também, essas instruções que a gente está usando de map, de optional e tal, eles já facilitam o trabalho com Lambda internamente ali. Então, por isso, tá, a gente vai explorar agora. A ideia do Lambda é essa setinha aqui, tá? Você diz assim, ó, que é para mapear o produto do produto para a construção agora de um código. Então, você vai criar um método interno aqui, que não vai ter nem nome, né, inclusive, onde nós vamos declarar aqui uma variável do tipo produto, certo? Pode ser assim, produto mesmo, né? Ou se também quiser utilizar algo que tem no Java mais recente, aí, que é o uso de var, né? E aí nós usamos aqui o nosso produto, onde nós vamos declarar uma variável do tipo produto DTO, o nome dessa variável vai ser produto DTO, e nós vamos instanciar essa variável nesse momento, produto DTO. Tendo o produto agora, a gente vai fazer o trabalho de transferir os dados de produto para produto DTO. Então, aqui para frente é tranquilo. O que eu quero? Em produto DTO, eu quero definir um ID. O ID vem da onde? Do produto que foi localizado no banco. Então, getID. Para produto DTO, eu quero colocar o nome, que vem da onde? Do produto que foi encontrado no banco. Produto.getNome. Para o produto DTO, eu quero configurar a descrição do produto, que vem da onde? Da descrição de produto. Então, aqui, só observe, né? E de produto DTO, nós queremos definir a categoria, a descrição da categoria, que nós vamos extrair da onde isso? Aí, joguinho da orientação a objeto, né? Produto.get categoria, ele me dá um objeto. Desculpa, foi mal.
Vem da onde, então? Get categoria e get descrição. Certo? E, por fim, a gente retorna, então, o produto DTO. Aqui, gente, esse map, no caso do Find ID ser bem executado, ele vai mapear, então, o produto para produto DTO, devolve isso e continua com o map para montar uma mensagem de retorno de OK para o response entity. Ou, se não encontrar o produto, então, um or else aqui, que é um not found. Com essa busca, eu vou, então, exibir somente os dados de produto DTO, que não vai ter, no caso, o preço. Bora lá ver se funciona? Vou executar, então, a API atualizada. Então, aqui no Postman, eu vou usar o mesmo método GET que a gente fez ali, que é o customizado, para pesquisar um produto. O 7 não existe mais, né? Ó, not found, mas eu acho que existe o 6, né? Que é o. Eu vou, para ter certeza aqui, eu vou dar uma olhada no banco aqui, ó. Existe o 6. Então, vou buscar aqui o 6, né? E olha aí, ó. Tá? Tem o ID, o nome, a descrição do produto, a descrição da categoria. E o preço, né, não está mais exposto. Eu não vou fazer aqui agora, tá? Mas assim como a gente está disponibilizando para busca uma, um, um DTO, tem caso em que você vai também para os métodos inserir, atualizar, você vai usar DTO também. Aí você faz o processo contrário. Você move os dados do DTO para a entidade que você quer salvar. Acho que eu não falei isso, queria ter falado antes, quando eu estava criando aqui, né, a classe produto DTO. Essa classe, né, ela não é mapeada, ela não tem nenhuma característica ali de mapeamento com entity, né, para banco de dados, certo? Ela é só uma classe. é, quem tem a lógica, as regras de negócio de transação com banco de dados é a entidade de domínio. DTO, não. Exatamente. Você vai determinar exatamente o que você vai expor e o que você não vai. Tá? Ninguém vai embora ainda, tá? Fica aí comigo um pouquinho mais. Esse caso aqui, gente, esse caso aqui, esse produto DTO, essa transformação aqui toda, tá? É, também tem formas mais fáceis de implementar, né? Então, existe uma biblioteca chamada Model Mapper. Essa biblioteca Model Mapper, quando adicionada ao seu projeto, ela pode fazer automaticamente isso aqui para vocês também. Será que a gente já mete um Model Mapper agora? Não, né? Chega, né? Estão todo mundo cansado. Isso aqui vai minha Model Mapper. Tá bom?
Não, acho que hoje rendeu, né? Ah, não. Inclusive, eu queria também colocar ainda hoje Swagger com vocês aí, mas eu vou deixar para a próxima. Nós temos lá uma tarde aí semana que vem, só que a tarde da semana que vem seria a avaliação, vocês me entregar o trabalho já e apresentar o que vocês fizeram. Hã? Não é nossa última aula? Quero saber quem é que mentiu para mim logo no início hoje. E eu me empolguei e disse que era. Não é semana que vem a última aula. E eu confirmei, sabe por quê? Porque, né, a gente tem um outro curso que está rodando lá, que é o técnico de informática para a internet. Aquele curso começou uma semana antes desse daqui. Então, o bimestre está virando lá já semana que vem. E você perguntou e eu, pá, respondi. Só que realmente tem mais uma semana. Ah, dá para a gente. Boa. Gente, olha só, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês antes de ir. Por isso que eu disse para vocês não sair. Sim, no último dia, lá no dia 27, vocês vão me apresentar dois trabalhos, tá? Um deles, tá, gente? É esse aqui, ó. Tá? Eu quero que vocês façam ali, principalmente uma API para modelo e marca. Gente, com o que a gente fez hoje, tá para condições para vocês fazerem. Se na aula que vem eu conseguir mostrar a composição para vocês, a gente faz também a parte aqui com enums e aí a ideia do motor para modelo. E aí no... Oi? Por enquanto, sim. Tá? Por enquanto, sim. Depois você vai salvando, né, as versões ali, a gente vai incrementando. Tá? E na próxima aula a gente coloca ali também melhora um model mapper e faz ali também essa ideia da documentação com Swagger. E o que mais que a gente pode fazer? Bom, aí eu dou uma olhadinha ali. Mas essa é uma atividade que vocês vão fazer para o dia 27, tá? Tá pedindo aqui exatamente o que vocês vão ter que fazer. Consumir isso pelo Postman, capturar as telas. E, na verdade, eu tinha no meu roteiro dessa disciplina, eu tinha ainda essa atividade aqui, ó. É, E penso eu que essa atividade aqui, ó, essa atividade 7 aqui, gente, usando DTO e POST, isso aqui era uma atividade que eu tinha ainda no semestre passado, né, seguindo um roteiro que eu usava no semestre passado, onde a dinâmica era um pouco diferente. Eu expliquei para vocês no início, né, a disciplina era um pouco mais light, não envolvia banco de dados, essas coisas aí, tá? Porque lá no semestre passado a disciplina vinha antes de POO, então eu tinha que usar a disciplina para explicar muitas coisas de POO, então não, pô, vocês ainda já estão fazendo até mapeamento com objeto relacional e tudo, tá bem diferente. Ali até para avançar mais, eu sei disso. Mas, enfim, essa atividade aqui ela é bem legal, que é a proposta dela, tá? A ideia dela, a partir dessa classe de livro aqui, inclusive ali eu já vejo, tem um autor e editora, que poderiam ser duas classes. Ali no exercício do semestre passado eu coloquei só uma, mas autor e editora é uma coisa que pode ser uma entidade, né, associada a livro, que seria o mais correto. Aí tem algumas regrinhas, como reajustar preço de livro. A ideia é que você passe parâmetro, né, de entrada e uma taxa percentual e os preços de livro sejam atualizados. Eu solicito que seja, às vezes, atualizado o preço de um livro
Mas assim como a livraria aqui passa a régua e vai reajustar o preço de todo mundo. Só que aqui as operações ela era baseada num mock de dados, naquela ideia do data source que eu mostrava para vocês no início. Gente, na boa, eu acho que vocês conseguem fazer essa atividade. Se fazerem dessa maneira, conforme diz aqui o exercício, seguindo o vídeo 28, fazer esse exercício aqui. Tudo bem, não vai envolver banco de dados, você vai resolver, mas eu quero que vocês façam isso daqui, tá? Agora, dá para fazer com banco de dados, já. E dá para otimizar isso. Eu falei do autor e da editora, porque eu acho que vocês têm capacidade já de olhar para esse diagrama e não só esperar que eu entregue o diagrama pronto para vocês, mas como vocês proporem um novo diagrama. Está escrito isso? Não está escrito, mas está gravado. Vocês que pediram para gravar, não sei o quê. Que tal? Fazer uma API de livros. Além da tabela de livros, ter a tabela de editora e de autor. Que atributos que vai ter cada um? Pense. Só cuidam para não quererem transformar o mundo, tá? Porque você pega uma editora, daqui a pouco você já vê tabela de endereço, tabela não sei mais do que, e daqui a pouco. Aí, não. Parem umas 3 tabelinhas, tá bom. Trabalhinho para o dia 27. O que vai acontecer no dia 27? Então, aula que vem ainda eu vou passar mais alguns conteúdos para vocês. Eu acho que não vou mais avançar muito disso daqui, não. Talvez eu mostre ali para vocês uma relação por composição, para vocês terem condição de fazer modelo e motor. Eu faço aqui produto e estoque. E aí eu acho que mostro ali um pouco de Model Mapper para vocês, é bem tranquilo. E eu queria mostrar também um pouco do Swagger, né? Que é um recurso para fazer documentação de API, para expor API com documentação. Deixar de fazer nada de importante, não. Isso que eu ia até comentar, né? De repente a gente fazer isso até o intervalo, depois do intervalo, daí a gente libera um prazo ali para vocês, um tempinho ali para vocês trabalhar. Consciência negra. Quem foi a Bíblia? Ai, ai, ai. Hoje, 2 perguntas, assim, uma até me deu um certo alívio, pô, tá terminando, mas eu vi que não termina. Daí agora a outra, pá, eu fiquei até animado de novo, né? Pá. Mas olha, nós podemos fazer o seguinte: tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui, talvez eu use o dia 27, então, para dar uma aula ali para vocês, e o restante do tempo, talvez eu diminua um pouco, e o restante do tempo eu deixo ainda para vocês fazer atividade, ao invés de entregar ali no dia 27 mesmo, eu dou até o final de semana ali para vocês entregarem. Semana que vem não vai ter. 10 aulas. Hã? Acho que 10 aulas. Tem 10 aulas? São 10 aulas. É 10 aulas, mas fecha. Isso que foi a universidade. É isso. Mas de qualquer forma, o bimestre vai terminar lá na semana do dia 27, tá? Como não é um momento ainda para entregar, a gente não precisa fechar os diários aí, tem uma pressa para isso. Então, se a gente fechar com conteúdo dia 27, eu estendo um pouquinho mais o prazo para entrega do trabalho. Mas essa do livro aqui você já pode fazer, tá?
Essa aqui não vai. Com essa do livro, se fazer a tabela de autor e de editora, vocês conseguem fazer com um exemplo de produto e categoria, sem problema nenhum. Para fazer direitinho. Agora, o que, se for o caso ali, é de mapeamento objeto relacional ali, para composição, para o modelo e motor ali que ficou. Mas isso a gente faz daí na próxima aula. DTO já tem para fazer, o livro pede para fazer DTO aqui, tá? Esse exercício aqui pede para fazer DTO, tá? Tem um exercício que vai ter isso. E é esse aqui, ó, get out DTO. Aí eu dou um exemplo do que eu quero no DTO, né? Eu digo quais são os atributos, tá? Então, caprichem aí. Esse aqui você já consegue me entregar no dia 27, tá? O outro eu dou mais um tempinho. Mas se quiserem deixar pronto já, gente, deixem pronto. Isso. ISBN ele é um número, é um registro que é para registro de livros. Livros que... O ISBN é um órgão regulamentador também, nacional, tá? Pode ver que todos os livros que tem na biblioteca, né, 99% vai ter um código interno lá na contracapa dele, que é um quadradinho que diz editora e tal, e ali vai aparecer o ISBN, que é o registro. Tá? No caso do Brasil, é ISBN. No caso de publicações internacionais, é uma outra sigla, que agora eu não me lembro qual que é. Tá? Fechou? Eu, assim, se fosse vocês, fazia as duas atividades já para dia 27, fecha a conta. E tem gente que tá me devendo das moedas ainda, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Eu foco nesse daí que vai ficar mais legal. Se eu tivesse olhado aqui antes de falar qualquer coisa aqui, eu tenho tudo marcadinho aqui, ó. Aqui eu me precipitei, ó. Dia 20 é feriado, ó. Então, dia 13 e dia 27. Se a gente olhar, todos os encontros, inclusive um sábado que teve aqui, letivo, tá? Ele conta e aí fecha os 10 encontros necessários, né, para fechar a carga horária da disciplina. Então, o André, ele não veio. O André, ele sumiu já para cá. O Arthur tá aí, o Caetano tá aí, o Carlos também, Davi Gava também, Davi Samuel não, o Eduardo não, Fernando sim, Ratran sim, Yuri sim, Luande sim, Michel Alejandro não, Natália não, Robert não, Sérgio sim. E nessas alturas do campeonato, como é que estão aqui ó, os... Não. Se faltar um dia, se eu faltar um dia, você não vou saber mais nada na próxima semana. Próxima semana não vai ser mais nada, você nem meu nome. Não vai dar nada. Esqueci até meu nome. Top aí, gente, fechou? Aqui a aula. Gente, só deixa eu fazer uma coisa aqui para não dar ruim. Eu tenho que finalizar isso daqui tudo, tá? É bonitinho. E eu tenho que mandar para o Git os projetos de hoje, tá?
Guandê, hoje eu tenho pressa, Guandê. Eu tenho reunião às 15 para as 6. Mas eu não. Amigo, então, nós colocaram ali no tudo vermelho, não pode pegar. Agora não vai ser pior. Tava assim. Ah, o professor só chega aqui, bota no computador, bota tudo. Tá, vamos lá então. Vamos ver se é assim mesmo. Pressão, essa. É que assim vai funcionar agora. Ó, já vou voltando aqui, já vai Já deu amanhã, já deu 404, quase 4 vídeos tem aqui. Aí isso aí, tá no Facebook, já tem uma ideia. Mas eu saí aqui, eu não sei. Vou lá no grupo, Tá. Daí sim. fechar o período verdade, está na escrita, né? Vamos lá. Pensou bem? Sim. Beleza. Tchau. E Fala com o assim que eu consegui parar um pouquinho, eu preciso desse teu e-mail. Sim. Aí eu vou te encaminhar uns documentos que precisam preencher ali, ó, para ensinar. Tá. Beleza? Tchau, você. Valeu, obrigado aí. Método não, método não é permitido. Qual método? Pronto. É o método PUT. É o método PUT. Mas aí, por que é um método PUT? Porque ele quer fazer a. Quer listar. Quer listar? Então, quer listar? Ele tem o método GET. Tá? Ele é um método GET. Mas se ele é GET, ele não tem PUT. Isso aqui é só quando você vai fazer PUT. Certo? Então, esse cara aqui não tem. Parâmetros não tem. O que mais que está retornando ali? Arquivo. Já. Final. No. Então, agora nós temos que. E aí, é, esse cara aqui, né? Star. Ah, ele não apagou mesmo. Ah, não, aqui, ó, Star Final. É. Ah, aqui está faltando as anotações outward para ele injetar. Ele não está conseguindo acessar o auto. Ele precisa instanciar esse objeto. Quem cuida de instanciar isso não é você, é o próprio framework para cuidar disso. Precisa ser auto-wire. Existe uma forma, exato, existe uma forma melhor. Isso aqui ele não permite testes. Esse auto-wire até vem sendo menos utilizado. Mas olha aí, ó. Deixa eu anotar aí. Bob, Obrigado, que mandou para esse trem. beleza. Vamos lá, vamos fazer o que eu preciso fazer mesmo? Mandar isso aqui tudo para o Git, né? Então, vamos mandar para o Git. O Git, 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 Git. Ah, eu acho que eu cansei, cara. Tenho reunião agora. Quem é que a gente fez hoje aqui? Enfim, eu acho que eu vou atualizar até o API 2, que a gente deu uma mexida lá, né?
E eu acho que aqui eu vou botar uma pastinha também para o script do banco. E aí a gente, tchau, até mais. Vamos cuidar aqui. De colocar. Beleza, e fica salvo, né? Lá tudo lá no Git. Tá no Git, tá? Beleza. Aí, droga. Isso, cara. Tchau, Bruno. Obrigado pela aula. Tchau. Obrigado pela paciência. Que é isso, tamo firme aí. Tchau. É.
Sim.